Colégio Pedro e Rafael, 2020, eu sou CPR. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Michael Saracini, professor de matemática do Colégio CPR Campinas. A videoaula de hoje é sobre segmentos comensuráveis. Fiquem atentos e anotem tudo. Segmento é uma seção, uma porção ou uma parte de um todo. Em geometria, segmentos podem ser considerados como uma porção de uma reta definida entre dois pontos e porção de um círculo compreendida entre um arco e a sua corda. Sabemos que medir é comparar dois objetos de uma mesma natureza, comprimento com comprimento, massa com massa, peso com peso, volume com volume e assim sucessivamente. Por exemplo, para medirmos um lado de um quadrado, podemos utilizar centímetros como unidade de medida, pois o segmento de uma reta é uma figura unidimensional e, portanto, a unidade adequada para medi-lo precisa ser de uma mesma natureza, a unidade de comprimento. Galera, quando eu falo de segmentos comensuráveis, eu tenho uma primeira definição, que é a seguinte. A medida de um segmento AB é um número que deve exprimir quantas vezes o segmento AB contém o segmento U, fixado previamente, tomando como unidade de medida ou segmento unitário. Comensurável é aquilo que podemos medir. Se U, um segmento unitário, podemos calcular a medida do segmento AB conforme a figura 1. Podemos, a partir da figura 1, apresentar uma definição melhor para segmentos comensuráveis. Dado um número inteiro positivo n, se for possível obter n-1 pontos intermediários no segmento AB, tal que os segmentos A1, A2, A3, a n-1 sejam todos congruentes ao segmento unitário, previamente definido. Conclui-se que a medida do segmento AB será n. Professor, e se o segmento AB não conter o segmento unitário U, um número inteiro de vezes? O que eu vou fazer? Bom, galerinha, caso isso ocorra, buscaremos um segmento que é uma subunidade do segmento unitário U, de tal maneira que possamos medir o segmento AB por esta unidade. No exemplo demonstrado, temos que U é igual a 2 vezes W, ou seja, a medida de W é a metade do valor de U. Suponhamos então que o segmento AB contenha 3 vezes o segmento W, isto é, AB é igual a 3 vezes o segmento W. Isso seria o mesmo que dizer que seria 3 vezes U dividido por 2. Seja W um segmento que esteja contido n vezes em um segmento U e m vezes em um segmento AB. Lembrando que mn pertence aos inteiros não nulos positivos. Concluímos que a medida de AB é igual a m vezes a medida do segmento W. E a medida do segmento U é igual a n vezes a medida do segmento W. Assim, temos as seguintes razões. O segmento AB está para m vezes a medida do segmento W. E a medida do segmento U está n vezes a medida do segmento W. Assim, teremos então que m sobre n. Nesse caso, dizemos que W é um subconjunto comum de AB e U, e com isso, AB e U são comensuráveis. Portanto, um segmento AB é comensurável a U quando a medida de AB for um número inteiro ou fracionário. Agora, será que isso sempre será possível? Veremos que não em uma próxima videoaula, porque a videoaula de hoje fica por aqui. Qualquer dúvida, me escrevam nas ferramentas do colégio. Realizem todas as atividades e exercícios.
Me marquem no Instagram para que eu possa acompanhar o desenvolvimento de vocês. Até a próxima, beijos!